No episódio que a gente fez sobre experiência de quase morte, eu até abri o episódio, infelizmente depois o convidado estragou todo o texto que eu tinha escrito sobre esses momentos finais do que acontece quando o nosso corpo entra nesse processo de colapso mesmo, né? E cada vez mais a gente entende um pouco mais sobre esse processo, né? Enfim, você tem todo aquele processo em que o corpo ele vai basicamente entrar em colapso, o cérebro ele vai se desligando, enfim. Nos momentos antes disso, momentos antes disso acontecer, assim, da morte em si acontecer. E hoje a gente tem uma visão da morte diferente, o momento da morte definido hoje em dia é diferente do que era antes, né? Hoje em dia, com os equipamentos, com os exames mais avançados, você consegue estabelecer a hora da morte cerebral, que é considerado, de fato, a morte ali, né? Claro, existe um momento, a gente tem dois momentos da morte, na verdade. Existe um momento um pouco anterior a esse, em que você vê que há na verdade, assim, quando há morte cerebral, não necessariamente o seu corpo deixou de funcionar, você pode manter ele ativo por aparelhos, por isso que a gente fala que tem esses dois momentos, mas a morte, oficialmente falando, legalmente e formas médicas, é considerado a morte cerebral em si. Só que há um processo que acontece até a gente chegar nisso daí. Então, enfim, existe um momento em que você dá o último suspiro, né, que o seu corpo ele deixa de respirar. E aí, imediatamente após esse momento, começa o processo, de fato, de decomposição, né, porque sem a respiração, as bactérias que antes, a gente tem um ecossistema enorme de bactérias, né, a nossa microbiota, né, e eles, antes, eles auxiliavam a gente em processos como, por exemplo, a digestão. Só que eles continuam liberando gases que você não consegue eliminar por algumas formas, entre elas a respiração, e aí esse acúmulo de substância ele faz, inclusive, o cadáver inchar, gerando, nos primeiros momentos, até uma imagem distorcida mesmo, né? Inclusive, uma das coisas mais desprazerosas quando eu trabalhava no ML é quando você pegava um determinado cadáver, estava cheio de gás, você ia manipular, você ia tocar nele, e aí ele gemia, ele soltava um pum, enfim. Tinha espasmo, né? Pois é. Então, aí o coração, o processo não necessariamente eles acontecem um primeiro, depois o outro. Depende do tipo da morte, mas assim, em algum momento, que normalmente é pouco depois que você para de respirar, e às vezes o coração para um pouco antes de você respirar, às vezes ao contrário, mas o coração eventualmente ele vai parar de bater, enfim. Por conta disso, né, uma das funções do nosso sistema circulatório é manter a temperatura corporal, através da circulação sanguínea. Então, a temperatura corporal ela vai caindo gradualmente, e perdendo a temperatura, o nosso corpo interno vai sofrendo várias alterações, né? Com o fim do nosso processo respiratório e com a diminuição da temperatura, o sangue vai se tornar ácido. E isso faz com que aconteça um processo que a gente chama de autodigestão das células. E aí a circulação sanguínea, em determinado ponto, ela vai parar também, e isso vai causar algumas manchas características que os médicos legistas, inclusive, usam para determinar a hora da morte. É uma das coisas que a gente determina, né? Que é uma coisa interessante. Tem outras coisas, por exemplo, dependendo da causa da morte, se você tem presença ou não de água no pulmão, tem algumas outras coisas, mas essa é uma das coisas que se utiliza, né?